Mastopexia com ou sem prótese? Dúvida de muitas mulheres, talvez seja a sua. Fica nesse vídeo que eu vou te falar. Olá, meu nome é Breno Quinópolis, eu sou cirurgião plástico aqui em São Paulo, especialista em contorno corporal, e o tema de hoje é mastopexia. A gente vai avaliar se vale a pena fazer mastopexia com ou sem prótese e vantagens e desvantagens de cada um desses casos. Antes disso, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações e vamos juntos. Primeiramente, o que é a mastopexia? A mastopexia é aquela cirurgia para paciente que teve epitose ou a queda das mamas. Então, aquelas pacientes precisam subir a areola e o mamilo, retirar o excesso de pele para tratar a flacidez ou a queda das mamas, e esse procedimento ele pode ser feito com ou sem prótese. E a gente vai falar a diferença entre as técnicas com e sem a prótese e as vantagens de cada uma delas. Primeiramente, a mastopexia é uma cirurgia que vai deixar cicatrizes. Existem vários tipos de cicatrizes para a mastopexia e a mais comum delas é o chamado T invertido, que é uma cicatriz vertical na frente da mama, uma cicatriz no sulco mamário, embaixo da mama, e uma cicatriz periareolar. Essa é a forma mais comum de se fazer a mastopexia e a mais utilizada na grande maioria dos casos. E ela pode ser feita com e sem prótese. Então vamos falar de cada uma delas e a vantagem e a desvantagem de cada uma dessas técnicas. A mastopexia sem prótese é uma cirurgia que vai levantar a mama usando os próprios tecidos da mama, sem uso dos implantes de silicone. Ela é feita da mesma maneira, só que a gente precisa ter um volume mamário e uma consistência de tecido mamário que permita a gente dar um formato melhor para a mama da paciente. A vantagem dessa técnica é que quando você faz a mastopexia usando os próprios tecidos da mama sem usar o implante, você não tem a necessidade dos cuidados com os implantes mamários. Existe um movimento muito grande atualmente de pacientes que não querem mais o uso do implante de silicone. Então não é obrigatório você fazer uma mastopexia com os implantes de silicone. Mas é importante que você saiba que toda mastopexia vai reduzir o volume da sua mama. Então se você já tem uma mama com prótese e vai fazer uma mastopexia, fazê-lo sem o implante pode deixar a sua mama muito pequena. Outra característica importante da mastopexia sem implantes de silicone é que o resultado final ele pode ser mais variável porque ele vai depender da cicatrização dos seus tecidos. Então, como vai ficar o resultado final da sua cirurgia depende de como vai ser a cicatrização interna dos tecidos mamários, ou seja, a gente perde um pouco da previsibilidade de resultado fazendo a mastopexia sem os implantes. É muito comum na mastopexia sem implantes, no pós-operatório imediato, ou seja, logo depois da cirurgia, a paciente sai com um resultado muito bonito, com o colo bem marcado porque a mama ainda está inchada. Mas à medida que vai cicatrizando e vai desinchando a mama, ela toma um aspecto mais natural da mama. Lembrando que na mastopexia sem implantes, o resultado da mama final vai ser sempre com um aspecto mais natural e com um volume menor do que você tinha anteriormente. Não tem como você fazer uma mastopexia sem implantes aumentando o volume da mama. Então se a paciente já tem uma mama pequena, ela tem que pensar muito bem se ela vai querer fazer uma mastopexia sem implantes, porque ela pode ficar com uma mama ainda menor e com um aspecto mais natural, sem o colo tão projetado. Isso faz com que essa cirurgia ela seja muito específica. Ela é mais indicada para pacientes que têm mamas volumosas, mamas mais densas, aquelas mamas bem glandulares, que são mamas mais firmes, porque assim a gente consegue dar resultados mais bonitos para as pacientes, mesmo reduzindo o volume. Para as pacientes que já têm a mama pequena ou que já têm uma prótese prévia, talvez o resultado não seja tão satisfatório. E na mastopexia com implantes mamários, com implante de silicone? Quais as vantagens e as desvantagens? Primeiro, vamos falar das desvantagens do implante de silicone. O implante de silicone, como todo corpo estranho, você vai precisar monitorar esse implante de silicone dentro do seu corpo. Antigamente tinha aquela ideia de que você precisa trocar os implantes a cada 10 anos. Hoje em dia isso não funciona mais assim. A tecnologia dos fabricantes de implantes de silicone evoluiu bastante, nós já estamos na 8ª geração dos implantes de silicone e eles não precisam mais ser obrigatoriamente trocados a cada 10 anos, mas eles precisam ser monitorizados. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de exames de imagem. Se nos primeiros 10 anos você não teve nenhuma queixa
relacionado aos seus implantes, você faz os exames habituais da sua mama com seu ginecologista, com seu mastologista, e se você tiver alguma queixa relacionada aos implantes, você vai investigar isso. Como você investiga? Com ultrassom de mama e, eventualmente, com uma ressonância de mama, que é um exame mais específico e com mais informações. Se você não teve nenhuma queixa nos primeiros 10 anos, como é que você vai fazer o acompanhamento disso? Depois de 10 anos, você precisa fazer um exame direcionado não para a mama, mas para os implantes, que aí o melhor deles seria a ressonância magnética, para avaliar a condição dos implantes. Muitos fabricantes dão, hoje em dia, uma garantia vitalícia dos implantes, passando a ideia de que você não precisa mais se incomodar com os implantes, ou que eles podem ser eternos. Eu não gosto dessa ideia, porque eu não gosto de vender a ideia do implante que nunca mais precisa ser trocado. Até porque a mudança dos implantes, ela pode se originar até de outras formas, não necessariamente pelo implante, que hoje em dia é muito mais seguro, mas pela mudança de mentalidade da própria paciente. Ela fica mais velha, às vezes não quer a mama tão projetada, às vezes quer uma mama mais discreta, e ela escolhe tirar os implantes numa fase mais adiantada da vida, porque não quer mais se incomodar com isso. Então, essa ideia da eternidade da prótese é uma coisa que não me agrada tanto, mas os fabricantes dão garantia vitalícia, vamos dizer assim, dos implantes atualmente. Mas vamos falar então das vantagens da mastopexia com implantes de silicone. Uma das principais vantagens é a previsibilidade de resultado. Como o implante de silicone ele tem um formato e um volume bem definido, que não vai depender da sua cicatrização, aquele volume que você vai colocar vai preencher uma área específica, com uma projeção específica, então a gente tem uma previsibilidade de resultado muito maior. Isso é uma grande vantagem. A outra vantagem é que você consegue ajustar o volume e o tamanho que você quer final para a sua paciente. Hoje em dia nós temos programas de simulação como o Chrysalix, que nós utilizamos na clínica, que pode fazer uma simulação tanto com implante como sem implante, para a gente simular o resultado final da nossa paciente. Inclusive, simulando quanto a gente vai tirar de tecido mamário, uma possível troca de tamanho de implantes, caso a paciente já tenha implante, e isso a gente consegue mostrar para a paciente no consultório antes da cirurgia, para ela ter uma noção como ficaria a mama dela antes e depois da cirurgia, com essa troca de implantes, com implante ou sem implante, e isso é muito ilustrativo e educativo para os nossos pacientes. Outra confusão que os pacientes fazem com muita frequência é que elas acham que o implante de silicone vai aumentar o volume das mamas, e não é isso que acontece. Quando a gente faz uma mastopexia, a gente sempre diminui o tecido mamário. E o quanto a gente vai diminuir de tecido mamário, ele pode ser controlado. Dessa forma, a gente consegue ajustar o tamanho final da mama. A técnica que a gente utiliza atualmente, que é a mamoplastia estruturada, ela estabiliza a prótese embaixo do músculo para que você tenha um resultado mais duradouro desse implante, para que ele não ceda junto com a pele e para que o peso da prótese não caia exclusivamente sobre a pele, que vai acabar cedendo, e quem vai estabilizar essa prótese é o músculo peitoral. Dessa maneira, se você deixa muito tecido mamário original da paciente em cima da prótese, esse tecido pode diminuir com ganho ou perda de peso, com a flacidez cutânea, e com a prótese estabilizada acontece um efeito chamado dupla bolha, que é quando a prótese fica estabilizada e a mama desce, dando um aspecto de bolha dupla, que é extremamente inconveniente e deselegante para os pacientes. Para evitar isso, a gente diminui o volume da glândula mamária da paciente. Essa técnica tem duas repercussões. Primeiro, ela é indicada para pacientes que já tiveram filhos ou que não têm intenção de amamentar, porque você perde boa parte da glândula mamária. E segundo, você fica prótese dependente, porque a maior parte do volume da sua mama vai ser preenchido pela prótese, ou seja, você precisa da prótese para ter volume. Caso você opte por retirar essa prótese em algum momento da sua vida, você não vai ter mais nada, ou muito pouco volume, da sua mama original. Como vocês podem perceber, as duas técnicas têm suas vantagens e desvantagens. Então cabe à paciente escolher e optar se ela quer ter um implante mamário ou se ela não quer ter o silicone. E cabe a nós médicos orientar e passar o máximo de informações para nossos pacientes para que ela possa tomar essa decisão de uma forma segura e esclarecida. Estamos chegando no final do nosso vídeo e se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. E eu quero saber de você, se você fosse fazer a mastopexia, você faria com ou sem prótese? Vamos fazer uma enquete aqui e deixe lá nos comentários para a gente saber a sua opinião.